Eu gostaria muito que você pudesse entender que esse janeiro vai ser um janeiro profético, pode colocar. Nós vamos tratar desse tema que vai ser o toque da trombeta. Nós vamos falar durante todo esse mês. Nós iniciamos esse tema no culto da virada. Se você não assistiu ainda à pregação do culto da virada, é a primeira mensagem dessa série, aonde nós profetizamos algo. Nós ouvimos pela primeira vez um som aqui no culto, no dia da virada. Toca para mim esse som. Nós falamos que na virada do ano, quando nós declaramos sobre o toque da trombeta de Deus para nós em 2026, primeira vez que nós ouvimos esse som que declara um trabalhar de Deus, um movimento de Deus, o inaugurar de uma estação nova de Deus, eu declarei que esse ano seria o ano do jubileu. E nós vamos tratar durante todo esse mês sobre essa trombeta que anuncia um novo tempo de Deus. E hoje, no primeiro domingo, oficialmente, o primeiro domingo do mês de janeiro e do ano de 2026, nós queremos entrar nas profundezas dos planos de Deus, não apenas daquilo que significa o jubileu na tradição judaica, no padrão de Deus, mas que em Cristo nós temos tudo que Deus planejou e Deus criou para nós nos seus ambientes eternos e poderosos. Por que uma trombeta? É interessante que de todas as formas que Deus podia falar, Ele poderia usar tambores, Ele poderia usar harpa, Ele poderia até usar profetas. Mas durante toda a narrativa bíblica, nós vemos que Deus, quando quer criar algo novo, quer anunciar algo novo, Ele usa uma trombeta. A trombeta não é esse instrumento que você vê nos dias de hoje, mas a trombeta era feita por um chifre de um animal que emitia um som, era quase uma corneta, como essa que vocês veem aqui na tela. Ela tinha uma fundição de prata, uma fundição de aço, e é por isso que Deus decide emitir um som. E você, ao estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você verá uma coisa, que todas as vezes na história que algo está para mudar, uma trombeta é tocada. Deus usa um sinal como o da trombeta. Todas as vezes que Deus vai fazer algo decisivo na história bíblica, Ele usa uma trombeta. E por que uma trombeta? Hoje você vai descobrir que a trombeta não é apenas um som, uma música, um instrumento musical. A trombeta é o relógio de Deus. Todas as vezes que Deus quer anunciar algo novo na Bíblia, e Ele marca tempos segundo a sua vontade, uma trombeta é tocada. A trombeta na Bíblia também representa a voz de Deus, que anuncia os decretos dele para uma nova estação. A trombeta também representa o alarme de Deus. Por quê? Porque quando Ele desperta aqueles que estão dormindo e Ele chama a atenção daqueles que estão distraídos em Israel, e no Novo Testamento, quando se fala da volta de Jesus, a trombeta é tocada. Você vai ver em Apocalipse, e você vai ver na hora do arrebatamento da igreja, para aqueles que estão ouvindo, vai ser tocado uma trombeta. A trombeta também fala sobre a convocação de Deus para uma nova estação. Toda vez que Deus estava convocando o seu povo, e toda a história da humanidade vai terminar no retorno de Cristo aqui na terra, quando a trombeta for tocada. Deus vai se levantar e vai dizer: chegou a hora, e uma trombeta será tocada. Mas a trombeta também representa uma arma na mão de Deus, que é força para derrotar os inimigos.
E hoje eu quero compartilhar com vocês essa série Encontrando aonde a trombeta de Deus, ou em alguns momentos que a trombeta de Deus foi tocada na narrativa bíblica. Não tem a ver com uma tradição judaica que nós estamos querendo trazer. Apesar de eu amar levar pessoas para Israel, esse ano nós vamos fazer uma caravana em novembro. E por quê? Porque nós chegamos em Israel e nós não trazemos nenhuma tradição de Israel. Nós não celebramos as festas judaicas, nem Pentecostes, nem Yom Kippur. Nós não celebramos as festas judaicas. Por quê? Porque nós entendemos que em Cristo Jesus todas as tradições já foram cumpridas. E hoje nós celebramos a Páscoa, porque representa a morte e ressurreição de Cristo. A única festa judaica que Jesus então celebrou, e Ele é a nossa Páscoa. Por isso, ao olhar para tudo que nós vamos falar nesses dias, não tem a ver com resgatar uma cultura judaizante. Pelo contrário, é olhar para Cristo e encontrar nele tudo o que nós temos, porque a última trombeta que será tocada, e eu vou pregar um dia só sobre isso, vai ser a trombeta que vai nos ajuntar para a eternidade. Ele tem uma trombeta que ele toca para 2026, para liberar, para libertar, para restaurar, para salvar, para nos dar força para a guerra, e nós vamos aprender tudo isso nesse mês. Mas a principal trombeta que nós precisamos estar com os ouvidos atentos é a trombeta que vai nos chamar da morte para a vida, da terra para a eternidade, do Cronos para esse relógio natural, para o Kairos, que é o relógio de Deus. Agora a pergunta para nós hoje é: se a trombeta de Deus está tocando, nós estamos ouvindo? Tem uma trombeta de Deus para 2026 para a sua vida, que vai liberar coisas para você, que vai te dar direção para onde você tem que ir, a hora de você levantar e a hora de você ficar, a hora de você se armar para a guerra. Você está ouvindo essa trombeta? Eu quero que você vá comigo para Números capítulo 10, versículo 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor disse a Moisés: faça duas trombetas de prata batida. Elas serão usadas para você para convocar a congregação e para dar o sinal de partida dos arraiais. Quando tocarem as duas trombetas, toda a congregação se ajuntará a você à porta da tenda do encontro. Mas quando tocar uma só, se ajuntarão a você os chefes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando vocês derem um toque de alarme, partirão os arraiais que estão acampados ao leste. E quando derem um segundo toque de alarme, ou seja, a trombeta está tocando, todo mundo precisava entender qual era a hora deles se levantarem para irem até a tenda do encontro. E quando derem um segundo toque de alarme, então partirão os arraiais que estão acampados ao lado sul. Para a partida, deve soar um toque de alarme. Para reunir a congregação, devem tocar as trombetas, mas não na forma de alarme. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas. E isso será para vocês por estatuto perpétuo. Se é por estatuto perpétuo e está na Bíblia, então deveria estar acontecendo até o dia de hoje. Mas como eu disse no culto da virada, Jesus cumpriu aquilo que Israel renegou, de geração em geração. Quando na sua terra vocês saírem a lutar, e agora se aplica para os nossos dias, vocês saírem a lutar contra os inimigos que os oprimem, também tocarão as trombetas na forma de alarme. E diante do Senhor, o Deus de vocês, haverá lembrança de vocês quando vocês tocarem a trombeta, e serão salvos os seus inimigos. Também nos dias de alegria e nas festas fixas, e no princípio de cada mês, e hoje nós estamos no princípio do mês de janeiro, toquem as trombetas sobre os seus holocaustos e sobre os seus sacrifícios pacíficos, para que sejam por memorial diante do seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês.
É interessante que o som mais importante da Bíblia, a trombeta, ela aparece pela primeira vez nesse momento, no momento mais dramático da história. Em Êxodo capítulo 19, versículo 16 até o 19, diz assim: quando Deus desce do monte, diz assim: ao amanhecer do terceiro dia houve trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte, e houve-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. Não tinha um instrumento, então o som da trombeta que estava tocando naquele momento era a própria voz de Deus. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele com fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta que saía do monte onde Deus estava ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia no trovão. É interessante que a primeira vez que a trombeta aparece é quando o povo de Israel, que viveu escravo do Egito, estava para viver a inauguração de um novo tempo. Depois de uma vida dura, depois de experimentar um ambiente opressor, depois de ter escassez na sua vida, o povo de Israel agora está pronto para algo novo e eles não sabem o que é. E Deus então vem para fazer algo com eles, uma aliança. Isso acontece no Monte Sinai, a aliança de Deus. E Deus poderia ter trazido os anjos para que os anjos cantassem e as pessoas pudessem ter um vislumbre da eternidade. Deus poderia trazer os tangedores espirituais que estavam com os tambores para anunciar um novo tempo, mas Deus então permite que eles ouçam um som de trombeta. E esse som, a Bíblia diz que diante de todo o espetáculo que estava acontecendo no Monte Sinai, o povo que estava para inaugurar um novo tempo com Deus, Deus estava dizendo: eu tenho uma aliança com você. E através dessa aliança, eu vou ter vocês como meu povo exclusivo, meus amados. Eu vou proteger vocês, eu vou guiar vocês, eu vou direcionar vocês. Eu vou ser o seu Deus e vocês serão o meu povo. Eu vou colocar a lei em vocês. E eles então começam a ouvir um som de trombeta. Mas o fato é que eles tiveram medo. E a Bíblia diz que o som ia aumentando cada vez mais. Escute isso. A primeira vez que a trombeta é tocada não é para abençoar alguém. A primeira vez que a trombeta é tocada não é para curar um povo. A primeira vez que a trombeta é tocada é para trazer o povo para a presença de Deus. Irmãos, toda trombeta na nossa vida que toca, que nos leva para a religiosidade, que nos leva para uma vida de fazer para poder receber, te leva para longe de Deus. Tem uma trombeta que nos conduz à presença de Deus. E o que é interessante nesse texto que diz que esse som ia aumentando cada vez mais. E sabe o que acontece com o primeiro chamado de Deus na nossa vida, que é o chamado para a salvação, para experimentar a vida com Deus, para estar na presença de Deus? Ele nos chama para andar com Ele. Muitos de vocês talvez vieram por conta de uma dor, por conta de uma tristeza, por conta de um luto, por conta de um desastre. Eu não sei como vocês vieram para Deus, mas o que te segura em Deus é a presença dEle. Hoje você cantou, Deus é no dia bom e no dia mau. O que nos mantém no dia mau é a presença dEle, que vai crescendo cada dia mais.
É por isso que você não entende o quanto você amadureceu nesses últimos anos ou nesses últimos meses. Antes você não conseguia fazer um jejum, agora você já faz um jejum. Antes você não entendia a palavra e agora você já faz sentido a Bíblia. Antes você não compreendia os valores, os princípios, o porquê ser fiel na sua sexualidade, porquê ser fiel nas suas finanças, por quê? Porque na verdade o som da trombeta está ficando cada dia mais forte. Você percebeu que a presença de Deus está ficando cada dia mais forte para você, e você não consegue mais viver sem Deus. A partir do momento que Deus toca a trombeta para o teu coração, e você ouve pela primeira vez a voz de Deus, nunca mais você será o mesmo. Aquilo fica como um som espiritual na sua alma, e é por isso que você pode ir longe do arraial, longe da igreja, que mesmo assim haverá um toque, um som, dizendo volte. E quando você peca, quando você erra, quando você falha, quando você está vivendo as suas crises, ainda assim você está ouvindo um som, que é algo espiritual. Irmãos, quando nós olhamos para toda essa história aqui, a primeira vez que essa trombeta toca na Bíblia, ela poderia estar anunciando uma festa, porque Deus está no meio do seu povo, mas ela anuncia a presença de Deus. Esse ano, nós temos muitas promessas de Deus para esse ano, em nome de Jesus, amém? Quantos recebem? Quantos estão comigo aqui, digam amém. Muitas promessas. Mas irmão, se a presença de Deus não for conosco, nós não queremos ir. Você pode dizer isso: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não quero ir para 2026. Diga comigo: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou para 2026. Amém ou não amém, igreja? E sobre ir crescendo cada vez mais, fala sobre um toque sobrenatural de Deus. Fala sobre algo que só Deus pode falar ao coração do homem. E eu quero falar com vocês sobre alguns toques da trombeta agora. Durante toda a narrativa bíblica, nós vemos Deus no Sinai tocando uma trombeta para dizer: eu tenho uma aliança com vocês. Depois nós vemos uma trombeta tocando em Jericó, quando Deus diz para eles: eu posso fazer o impossível e derrubar qualquer muralha na vida de vocês. Depois nós vemos a trombeta tocando no ano do jubileu, dizendo: eu vou dar libertação, eu vou restaurar a herança, eu vou fazer muitas coisas por vocês. E nós vemos a trombeta sendo tocada no arrebatamento da igreja. E nós vemos quando esse arrebatamento acontece, a segunda vinda de Cristo acontece imediatamente após. Então Deus anuncia 7 juízos com 7 trombetas sobre o mundo, enquanto nós estamos ceando com Cristo. E eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente. Irmãos, a trombeta não toca em momentos comuns. Ela toca nos tempos de Deus para uma congregação. Se você estiver atento esse ano, você vai ouvir um som que você nunca ouviu antes. Porque Deus vai cumprir muitas coisas que estão reservadas para nós por muito tempo. Eu quero falar com vocês sobre a primeira trombeta nessa manhã, que é a trombeta da aliança. Nós lemos em Gênesis 19, do 16 ao 19, depois de Deus libertar Israel, Deus toca uma trombeta e Ele faz uma aliança com o povo. Esse povo não estava entendendo como um Deus tão grande podia fazer uma aliança com gente tão pecadora. E como esse Deus poderia resolver anos de escravidão. E como Deus poderia guiar esse povo debaixo de uma graça sobrenatural. E antes de Deus falar, Ele toca uma trombeta tão forte, que no versículo 19 diz que esse som ia crescendo cada vez mais.
Irmãos, eu entendo algo a respeito desse som que Deus está tocando mais forte para esse ano. Eu creio sobre essa comunidade, sobre a nossa família da fé, a vida plena, que uma nova temporada está sendo inaugurada em 2026 para muitas pessoas que estão sentadas aqui. Que um novo nível de compromisso com Deus vai nascer por muitos de vocês esse ano. Vocês vão olhar e vão dizer: Deus, eu tinha um compromisso contigo de namoro até 2026. Eu tinha um tipo de compromisso contigo de amizade até 2026. Mas esse ano eu tenho uma aliança contigo. Uma aliança que faz me casar. Porque a igreja é a noiva de Cristo. E depois da última trombeta, tudo que nós vamos ter é a festa do casamento. O relacionamento com Deus é para gente que tem compromisso com Ele. É por isso que a trombeta vai ficando cada vez mais alta. Porque o chamado de Deus para a aliança, ela vai pressionando a gente, não para a gente viver escravo de Deus, mas para a gente entrar em toda a temporada que Deus tem para nós um nível de compromisso. Eu creio que a trombeta está tocando para 2026, para uma nova revelação de quem Deus é. Hoje, quando nós estávamos cantando aqui a canção Yahvé, Rafa, Elohim, eu pedi para a pastora Ju, falei: olha, para o próximo culto, coloca entre parênteses o que significa cada uma dessas palavras. Porque nós vamos entender que Deus se revela de uma forma em cada ambiente da nossa vida, de uma maneira no seu caráter único. Em alguns momentos Ele é o Deus que sara, Jeová Rafa. Em outros momentos Ele é o Deus provedor, Jeová Jiré. Outros momentos Ele é o Deus da nossa vitória, Jeová Nissi. Em outros momentos Ele é o Deus que nos posiciona, Jeová Tissidqueno. Em cada momento Ele se posiciona, por isso eu creio que Deus vai revelar para você, a trombeta de Deus te chamando para a presença, vai revelar não apenas um novo compromisso, não apenas uma nova temporada, mas vai revelar para mim e para você, novos atributos do caráter de Deus. Alguns de vocês que nunca tiveram o amor de pai vão conhecer Deus como pai esse ano. Alguns de vocês que sempre tiveram aqueles que te pressionavam e te tiravam as coisas, você vai ver um Deus que vai te dar, vai te abençoar, vai liberar portas. Você vai ver: Deus, eu sempre fui arrancado das coisas e o Senhor está me posicionando, o Senhor está me abençoando, porque Ele é Jeová Jiré. Novos atributos da revelação de quem Deus é. Mas também Deus vai nos posicionar com esse som da trombeta numa nova aliança de fidelidade. Nós vamos assumir compromissos de fidelidade com Deus. Você é fiel no casamento quando tudo vai bem, quando tudo vai mal. E eu imagino, irmãos, que essa vai ser uma das mais lindas experiências com Deus que uma comunidade pode experimentar. Quando você está crescendo para ouvir cada vez mais a trombeta da voz de Deus. A segunda trombeta que eu creio que vai tocar esse ano, que é a trombeta da vitória. Diga comigo: trombeta da vitória. A trombeta da vitória é tocada quando Israel sai do período de 40 anos vivendo no deserto, e eles entram agora em uma nova estação em Jericó. Para entrar na terra prometida, eles tinham que enfrentar uma cidade murada. A muralha dessa cidade era intransponível. E eles fazem o que? Eles então, ao entrarem nessa cidade, eles sabem que eles não têm armas, eles não têm estrutura militar, eles não têm estratégia de guerra, porque eles foram um povo que sobreviveu no deserto. Eles eram uma multidão, mas diante daquele quadro que se apresentava à frente deles, a derrota era certa. Além deles estarem na parte de baixo, as muralhas eram altas, passavam-se carroças em cima das muralhas de Jericó,
Como um povo daquele poderia vencer uma muralha tão grande? Só no poder sobrenatural. E Deus então leva eles a confiarem nele. Ele diz: vocês vão por 6 dias, darem uma volta na cidade, em volta das muralhas. E no 7º dia vocês vão tocar a trombeta. Vocês vão quebrar os cântaros e as muralhas cairão. E no versículo 20 do capítulo 6, versículo 20 de Josué, diz assim: assim o povo gritou, os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força. As muralhas ruíram e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Quando a trombeta tocou, o que é interessante é que a trombeta anunciou a vitória antes mesmo deles verem a vitória. Irmãos, tem uma trombeta de Deus nos chamando para obedecer. Às vezes tudo que Deus vai falar esse ano para você é estratégia que parece ser improvável. Como você ganha um filho que está desviado, amando esse filho, acolhendo esse filho? Que foi a experiência que eu conto no livro A Casa de Cabeça para Baixo. A estratégia, segundo o nosso padrão, sempre é humana. Como você entra num ambiente financeiro para conquistar, para fazer a tua empresa crescer, como você cria coisas novas, como você pode sair do lugar que você está nesse momento, no início do ano, e você diz: é improvável chegar no final do ano atravessando essas muralhas. Na força humana você vai tentar todos os tipos de estratégias, mas existe uma trombeta que vai te dar direção para esse ano, que vai te dar estratégia nova para esse ano. E entender que a vitória já foi decretada. Irmãos, a vitória para 2026 já foi decretada sobre nós. Sobre aquilo que você está com o teu coração diante de Deus, dizendo: Senhor, salva, cura, transforma, libera, abençoa, abre a porta. Eu não sei o que você está pedindo para 2026. Mas eu quero dizer para você, a vitória já foi decretada. As muralhas vão cair em 2026, porque a trombeta da vitória já foi tocada. E quem crê diz amém. Irmãos, a vitória não derrubou o muro. Ou melhor, a trombeta não derrubou o muro. A trombeta só anunciou o que Deus já tinha decretado. Deus falou: vai acontecer, 6 dias antes daquilo acontecer. E eu quero declarar que vai acontecer, não sei se em 3 meses antes, 6 meses, 8 meses ou 12 meses, mas eu, como profeta de Deus, quero ser uma trombeta sobre a sua vida. Vai acontecer esse ano em nome de Jesus. Antes de você viver, Deus já está decretando. E é importante que você saiba disso. É importante que você ore sobre algumas coisas na sua vida, dizendo: Senhor, já aconteceu. Quanto tempo para isso se tornar realidade? Deus já foi liberado. Quanto tempo para isso acontecer? Eu não sei quais são as suas muralhas para 2026. Talvez seja aquele problema financeiro que parece intransponível. Talvez seja aquela doença que parece que não vai ter cura e Deus pode fazer o sobrenatural. Talvez aquele relacionamento que você diz: não, já foi quebrado. Eu não sei o que é. Mas talvez aquele sonho que parece ser impossível de ser realizado. Irmãos, Deus quer te abençoar com detalhes em 2026, em nome de Jesus. A terceira trombeta é a trombeta da restauração. Eu vou falar sobre essa trombeta na semana que vem, porque nós vamos entrar num culto de libertação semana que vem. Essa trombeta fala sobre o ano do jubileu. Eu comecei falando sobre ela no culto da virada, e eu dou início a essa trombeta novamente na semana que vem, falando sobre o que é ser livre e o que é ter um Senhor.
E eu quero hoje falar com vocês sobre encerrar esse culto. E eu quero pedir para que o louvor suba, falando sobre a trombeta que te prepara para a batalha. Irmãos, tem uma trombeta que nos prepara para a guerra. E o que é interessante é que no texto que nós lemos, diz assim no versículo 9 de Números, capítulo 10, versículo 9, diz assim: quando na sua terra vocês saírem a lutar contra os inimigos que os oprimem, também tocarão as trombetas na forma de alarme. E diante do Senhor, o Deus de vocês, e Ele se lembrará de vocês, e vocês serão salvos dos seus inimigos. Quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando, meu Deus, a trombeta, ela toca para Deus se lembrar da gente? Será que Deus precisa de um toque de trombeta da nossa parte? Porque agora quem está tocando a trombeta para Deus trazer livramento para a guerra é o povo. Quando vocês estiverem em guerra, toquem a trombeta. Irmãos, tem uma trombeta que Deus toca e o nosso coração se alinha. Tem uma trombeta que Deus toca e o som vai ficando cada vez mais alto. Tem uma trombeta que Deus toca e a gente sai de 50 anos de escravidão, de erros, e a gente tem restauração, a nossa herança é retomada, e nós vamos falar sobre isso semana que vem, sobre libertação. Existe uma trombeta que Deus libera sobre nós para as muralhas caírem, mas agora Ele coloca uma trombeta em nossas mãos. E essa trombeta nos lembra que estamos em guerra. E o que é interessante é que, durante esse ano de 2026, algumas coisas não serão fáceis. Nesse ano de 2026, nós vamos enfrentar algumas batalhas. O inimigo vai se levantar contra nós. Nós vamos enfrentar guerras e oposições para a gente entrar no tempo de Deus, na temporada de Deus, no compromisso com Deus, na fidelidade para com Deus. Porque o inimigo vai sempre querer se opor à nossa jornada com Deus, à nossa caminhada com Ele. É por isso que toda pessoa que decide entrar profeticamente no tempo de Deus, no relógio de Deus, ela precisa se antecipar à batalha. E é por isso que Deus diz sobre eles, dizendo: quando vocês estiverem na guerra, eu já vou dar estratégia para vocês, toquem a trombeta. Quando vocês estiverem no meio da luta, toquem a trombeta. Quando vocês estiverem enfrentando desafios na vida, toquem a trombeta. Não é porque Deus vai se lembrar de você, apesar do texto colocar isso, e você sabe, é uma aplicação de uma narrativa, mas o que Deus está falando ali, Deus está dizendo: quando você tocar a trombeta, você vai trazer de novo as promessas que eu liberei sobre vocês. Você vai resgatar o Deus da guerra, o Deus que te protege, o Senhor dos exércitos, o príncipe da paz que guerreia por você. Então é nesse momento, no meio da batalha de 2026, é que você não pode esquecer do clamor. Você não pode esquecer que existe um Deus que está te chamando para clamar, para entrar em jejum. Eu não sei qual vai ser a trombeta no meio da guerra, mas para alguns de vocês a trombeta no meio da guerra, e talvez você esteja em guerra agora mesmo. Você está no meio de um desafio, o inimigo se levantou contra você, e você pensa, é uma muralha, mas é mais do que uma muralha. Eu já estou na minha terra prometida e de repente o inimigo se levantou contra mim. Irmãos, é nesse momento em que Deus nos chama a fazer o que os outros não estão fazendo. É nesse momento que você começa o ano dizendo: eu vou precisar liberar uma trombeta sobre essa situação.
e Deus então vai vir com socorro. Eu ando assistindo alguns filmes de guerra agora nas férias. É interessante que todo filme de guerra, ou todo filme de ataques, quando um soldado está sozinho, pressionado pelos frontes, pelo inimigo, quando ele está pressionado, ele pega o rádio e ele diz para aqueles que estão do outro lado: venham, venham que eu estou cercado, venham porque eu estou em perigo. E tudo que ele fica é esperando o socorro. Irmãos, a trombeta que está nas tuas mãos chama a ajuda que vai te trazer socorro. Sabe aquele momento em que você diz: Deus, eu estou aqui pressionado, cercado, e eu preciso agora de esperança, de socorro. Ao mesmo tempo que tem a trombeta que vem do céu, agora tem uma trombeta que está na tua mão em tempos de guerra, para trazer o céu para a terra. Irmãos, quando você toca a trombeta em tempo de guerra, você lembra da aliança de Deus com você. Você está dizendo: Deus, não esquece que o Senhor já tocou a trombeta da aliança sobre a minha vida. Por isso, declare as promessas de Deus sobre essa situação. Pega a palavra, volte para a Bíblia e comece a declarar as promessas de Deus. Irmãos, em época de ChatGPT, você pode encontrar rapidamente 10 promessas de Deus para toda pessoa. Em época de ChatGPT, você pode colocar ali, separe 10 textos bíblicos para que sobre a guerra que eu estou enfrentando, é financeira, é não sei o quê. Coloca ali e começa a declarar, anota no teu caderno e começa a declarar. Não te dá nem trabalho para você encontrar as promessas de Deus. Antes, para a gente encontrar uma promessa, tinha que sair correndo, pegando. Aproveite a tecnologia para fazer essa trombeta se tornar mais clara nesse tempo. Agora, existe uma coisa que nenhuma inteligência artificial pode fazer por você. Ele não vai clamar por você. Ele não vai gritar por você. Ele não vai. Tem uma trombeta nas suas mãos em nome de Jesus para 2026. Amém? Vamos nos colocar em pé. Levante suas mãos para o alto. Existe algo que Deus está fazendo nesses dias aqui nessa casa. Há uma trombeta que tocou sobre nós, nos introduzindo no relógio de Deus, no tempo de Deus. Então, com seus olhos fechados, eu vou pedir para que você possa olhar para 2026 e você se preparar no teu espírito, dizendo: Senhor, alinhe os meus ouvidos com a trombeta da aliança. Eu quero ouvir cada vez mais alto esse ano o som da tua presença. Senhor, eu quero ouvir a estratégia para derrubar as muralhas. Senhor, eu quero entender a estação que o Senhor está me colocando, e eu ouço o som da trombeta que diz: grite, clame, porque eu já dei a você o pedido de socorro, porque eu virei ao teu encontro. Eu vou lutar contra os seus inimigos. Essa é a verdade. Eu vou lutar contra os seus inimigos, diz o Senhor. Diz o Senhor. A trombeta irá soar. Pai, nós declaramos isso. Declaramos. O teu povo irá cantar. Declare sobre 2026. As nações vão contemplar. Sim, meu Deus. Os grandes feitos do Nós vamos Senhor. declarar isso em 2026. Nós vamos declarar isso, Senhor. A trombeta irá Sim, Pai, nós soar. anunciamos essa verdade. Anunciamos isso, Senhor. O teu povo irá cantar. As nações vão contemplar os grandes feitos do Senhor. É dia de
dia de festa. Declare isso. Chegou um novo tempo, teu povo irá cantar, com tudo celebrar, o rei venceu. Vamos declarar ao toque da trombeta, os santos se preparam. Ao toque da trombeta, Se prepare, igreja. os santos se preparam, a festa já chegou, Jesus nos libertou, o rei venceu. Levante suas mãos. Levante suas mãos e diga comigo para encerrarmos esse culto. Diga: eu ouço o som da trombeta de Deus. Eu entendo que este é o meu tempo. Eu respondo ao chamado de Deus. 2026 será o meu ano. Estou pronto para viver e para ver o que Deus vai fazer. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Aleluia, amém.